paz do Senhor a todos. Eu sou Fernando Aquino e estou aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. O tema do nosso estudo de hoje será uma continuação da revista da Escola Bíblica Dominical, da editora CPAD, terceiro trimestre de 2018. E o título dessa lição, que é a lição de número 11, é A Lâmpada Arderá Continuamente. Estaremos falando hoje sobre o candelabro, uma das peças que compunham ali o tabernáculo. Estaremos vendo hoje a funcionalidade do candelabro, a sua simbologia, tipologia. E eu quero já começar essa aula agradecendo a vocês que têm acompanhado os nossos vídeos, vocês que têm orado pelo nosso ministério, têm intercedido pela nossa família. Que Deus em Cristo te abençoe e te fortaleça de maneira especial. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasias, iniquidades e trevas. Bem, queridos, estaremos falando hoje um pouquinho sobre o candelabro, conhecendo um pouco mais sobre esse utensílio tão abençoado que fazia parte do tabernáculo e ficava ali no chamado lugar santo. O candelabro era uma espécie de lâmpada, uma espécie de luzeiro. E nós vamos ver que, além de clarear, além de iluminar o ambiente, na qual o sacerdote estaria ali oficiando e trabalhando no lugar santo, ele também estava carregado de uma grande tipologia, uma grande simbologia. E é isso que nós vamos estar tratando hoje de maneira bem breve, bem resumida. Possa ser que não seja esse um vídeo como nós costumamos a fazer, um tamanho que nós costumamos a trabalhar, possa ser um pouco menor, mas a ideia é que a gente conheça um pouco mais sobre este tão abençoado utensílio do tabernáculo. Nós sabemos que todos os utensílios do tabernáculo, assim como o próprio tabernáculo, foi algo que Deus mandou construir, porém o próprio Deus é quem elaborou, por assim dizer, o projeto. A gente conhece bem a Bíblia e sabe que Deus ele otorgou isso a Moisés no Monte Sinai. E assim que Moisés desceu, ele estaria encarregado agora de, junto ao povo, recolher ofertas para a construção do tabernáculo e dos seus utensílios. A gente sabe que é uma obra tão complexa, por assim dizer, que com o conhecimento, a mente humana não seria capaz de reproduzir aquilo que Deus havia dito para Moisés. Por isso, o próprio Deus, além de requerer que fosse recolhido entre o povo as ofertas para a construção, Deus também inspirou homens. Através do seu Espírito Santo, Deus inspirou homens e os capacitou para a construção de algo tão complexo, que é o que nós vamos estar vendo nesta aula. E o que nós vamos estar vendo aqui, de forma mais específica, não seria uma abrangência total do tabernáculo, mas sim o candelabro, o luzeiro, a luminária do tabernáculo. Como a gente já viu, na hora de se construir o candelabro, Deus inspirou ali homens para construí-lo, porém a gente vai perceber que o material da utilização da construção do tabernáculo foi ouro batido, ouro puro, refinado e batido. Estima-se que tenha se gasto em média de 34 a 40 quilos de ouro puro para se construir o candelabro. E esse candelabro, na sua construção, no seu fábrico, ele era feito da seguinte maneira: havia uma haste no interior que era seguida e acompanhada de 3 hastes à direita, mais 3 à esquerda. Então, esse candelabro ele possuía 7 hastes. E na ponta dessas 7 hastes estariam ali pavios, os quais seriam acesos para que clareassem, iluminassem o tabernáculo, iluminassem o lugar santo. A gente percebe que este candelabro não deveria ser feito com peças encaixadas, né? Mas essas peças deveriam ser fixadas uma a outra. Então, todo o detalhe do candelabro seria, por conseguinte, tudo em uma só peça. Ele, após estar pronto, todo ele seria uma só peça. Feito, como já falamos, de ouro puro batido, e essas 7 hastes dele, presa
ali juntas, ligadas, formariam uma só peça. E a gente percebe o seguinte: para se entender melhor o candelabro, para se entender melhor os demais utensílios do tabernáculo, a melhor coisa a se fazer, gente, eu acredito, pelo menos essa é a maneira que eu trabalho já há um tempo, alguns anos, lecionando a palavra de Deus, trabalhando com teologia. Eu gosto muito de apresentar os utensílios do tabernáculo da seguinte maneira. Eu gosto, em primeiro lugar, de falar sobre a funcionalidade desses utensílios, para só então, só a partir daí, a gente poder falar sobre a simbologia e tipologia. É melhor que se conheça, é melhor que se entenda a funcionalidade. E no que diz respeito a esse aspecto, funcionalidade, o candelabro servia como uma espécie de lâmpada, ou seja, ele estava ali para clarear o ambiente. E fazendo isso, ele facilitava o trabalho do sacerdote, porque a gente sabe que o tabernáculo, o interior do tabernáculo, não havia ali luz solar. A luz solar não penetrava o tabernáculo, devido ali às quantidades de cortinas e véus que compunham ele. Então, como a luz solar não entrava ali, ficaria, sem o auxílio do candelabro, impossível de se enxergar alguma coisa ali dentro. Então, a princípio, na sua funcionalidade, ele era a lâmpada, era ele que clareava o trabalho do sacerdote. E para isso, e isso aí, para a gente é muito importante, porque está carregado de uma simbologia prática. E qual seria essa? A gente sabe que o candelabro ele apontava para Cristo, nós vamos estar vendo isso com mais detalhe daqui a pouco. Mas dentro da funcionalidade prática hoje, isso aponta para que o trabalho realizado na casa de Deus deve ser feito às claras. Deve haver transparência, deve haver singeleza no trabalho realizado na casa de Deus. O grande problema é que a gente, às vezes, só foca o lado espiritual da coisa. A gente só foca também o lado litúrgico da coisa. A gente geralmente olha muito para essa questão da pregação, da palavra de Deus, amém, glória a Deus. A gente, às vezes, olha também muito para a liturgia, né? No início do culto. Ou seja, se abrir o templo, dobrar o joelho e logo após isso cantar 2 ou 3 mais hinos e louvores e após isso seguir com a liturgia, né? Uma oração, uma breve leitura do texto que seria o texto referencial para aquele culto, né? O texto que abriria o culto. Após isso, uma outra oração, segue-se com louvor. Após isso, uma oração para se colher a oferta para quem colhe antes da palavra. Após isso, vinha a palavra. E após a palavra, uma oração final, uma bênção, por assim dizer, sacerdotal. E após isso, né, que é chamada oração, bênção apostólica. E após isso, o culto termina. Mas é interessante que a gente foca o seguinte, gente. A parte burocrática também da igreja deve ser analisada. E aí que vai entrar essa lâmpada, aí que vai entrar essa clareza. Porque a gente trabalha com números, ofertas, dízimos, a gente precisa comprar, precisa manter. E como nós estamos nesse mundo ainda, vivendo aqui nesse mundo, nós precisamos também atentar para as leis que regem também este mundo. Nós devemos ter clareza. Devemos entender que estamos lidando com questões tributárias. E para isso, e por isso também é importante que se haja essa singeleza. Ou seja, deve-se haver um controle financeiro da igreja. Deve-se haver algo ligado também ao patrimônio da igreja. Né? A gente deve estar atento a isso. Deve-se também se entender que nós pagamos alguns impostos, como luz, como água, né? E tudo isso deve ser feito às claras. Tudo isso deve ser feito com transparência. Né? A gente ouve falar aí coisas que desagradam, como igrejas na qual a energia, a água estão no gato, ou seja, coisa terrível. Então, gente, a princípio eu quero falar, já vou tratar daqui a pouco sobre a tipologia, a cristologia, a simbologia do candelabro, mas a princípio eu vou que a gente entenda isso, que em primeira instância ele clareava o trabalho do sacerdote. O trabalho feito dentro do tabernáculo era clareado, né, aceso, por assim dizer, pelo candelabro. Então, nosso trabalho também, na obra de Deus, deve ser feito às claras, transparentes. As pessoas precisam entender que nós somos homens e mulheres de Deus e que fazemos tudo na lei, tudo com rigor, tudo com transparência para a glória de Deus. E seguindo aí essa questão da simbologia, a gente também percebe uma simbologia também importante no que eu acabei de falar. Eu visei, é claro, a questão mais burocrática, a questão mais ligada à lei, a se andar corretamente, mas também é uma questão importante, que é o que diz respeito ao fato dele também, né, do tabernáculo estar aceso, ser claro ali pelo candelabro, e o candelabro apontando para Cristo, ele também aponta para questões espirituais, ou seja, tudo que é feito na casa de Deus deve ser feito de maneira
a ser aceso de forma espiritual. É o Espírito de Deus quem nos dá a clareza. Não dá para se compreender o que é feito dentro da casa de Deus se não houver ali a presença do Espírito Santo, a presença de Cristo, a presença do Pai, ou seja, aceso e clareado de forma espiritual. É a luz do Espírito para se compreender o que é feito dentro da casa de Deus. Então nós devemos entender isso aí também, que é uma das simbologias também do candelabro, ou seja, o Espírito é quem acende, é quem clareia, é quem traz a nós entendimento dentro da casa de Deus. Além da sua questão funcional, né, o candelabro acender, clarear o trabalho do sacerdote no lugar santo, ele também apontava de forma expressiva para a pessoa de Cristo, né, para aquele que viria, a qual nós conhecemos como Jesus, a luz do mundo. Né, aponta para o fato de que, assim como o candelabro acendia o tabernáculo, Cristo viria acender ou reacender este mundo que estava em trevas, esse mundo tenebroso, na qual o pecado havia subjugado. E Cristo vindo a este mundo, né, descendo ali, vindo do céu, assumindo essa forma humana, né, Cristo encarnando, por assim dizer, seria ele a verdadeira luz do mundo. Ele viria para tirar e arrancar por completo as trevas, o poder das trevas. Ele viria para vencer de forma gloriosa na cruz do Calvário as trevas. Então nós devemos entender também que o candelabro apontava a pessoa de Cristo. Né? Assim como o candelabro é feito de ouro, o ouro fala da realeza, da glória de Cristo. Assim como esse ouro deveria ser batido, né, sofrer ali uma espécie de pancada, por assim dizer, pelo martelo, né, para ficar simétrico e harmônico, Cristo também sofreu na cruz do Calvário. Né? Cravos foram postos em suas mãos, cravos foram postos em seus pés. Houve ali o chamado sofrimento, como nós temos ali no Isaías 53, aponta para o sofrimento de Cristo. E isso mostra também que além de ser alguém glorioso, vindo dos céus, Deus, o Filho de Deus, o Cristo glorioso, ele também passou por sofrimento. Né? Ele sofreu ali as batidas para chegar no ponto certo, por assim dizer, né? Como a Bíblia fala, experimentado nos trabalhos, homens de dores, Isaías 53, só você ler ali. Então Cristo também ali ele é tipificado, por assim dizer, pelo candelabro, ele mostra isso. E é interessante que este candelabro estava sempre aceso, assim como a obra de Cristo nos deu graça e unção da presença de Deus. Além de Cristo ser a luz do mundo, nós também vemos pela Bíblia que o próprio Cristo diz que a igreja, né, os servos do Senhor, os filhos de Deus, são a luz do mundo. Né? A Bíblia diz ali do evangelho que escreveu Mateus, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e que as nossas obras devem resplandecer. Né? Cristo nos chamou para resplandecer, que a glória do Senhor, aquele que olha para nós deve ver refletido em nós a glória de Deus, né? Assim como aconteceu com Moisés. A Bíblia diz que após ele descer do monte, quem olhava para ele via no seu rosto o resplandecer da glória de Deus. E nós, como luz do mundo, devemos resplandecer nesse mundo de trevas, esse mundo tenebroso, esse mundo de pecado, com uma luz que clareia, ilumina e faz realmente a diferença. Somos chamados para ser luz, para brilhar em meio às trevas. Somos chamados para ser luz, para brilhar em meio a este mundo. Então, o que conta aqui, querido, é só o que nós pregamos, o que nós falamos. Não é só o nosso conhecimento bíblico, não é só a nossa eloquência, por assim dizer, mas principalmente o nosso testemunho. Quando é que a gente brilha? Quando é que a gente está aceso, clareia e o mundo nos vê? Quando nós damos um bom testemunho, quando nós pagamos todas as nossas contas, quando nós devolvemos aquilo que pegamos emprestado, quando nós ali damos um exemplo de família também na presença de Deus, exemplo de cristãos com a sociedade, né? Fora as pessoas passam a nos ver, passam a ver em nós a luz de Deus e passam a desejar essa luz, passam a buscar ter em sua vida essa gloriosa e maravilhosa luz. Portanto, nós devemos ser luz, clarear. E como nós fazemos isso? Com um maravilhoso testemunho, tá? Um testemunho abençoadíssimo para a glória de Deus. Para que a nossa luz brilhe continuamente na presença de Deus, a gente precisa entender algumas coisas. A primeira delas é que o combustível do candelabro, lá
antiga aliança, do tabernáculo, era azeite batido. A gente percebe que isso é muito importante porque a gente sabe que havia diversos tipos de azeite lá, prensado, batido. Esse batido, especificamente, era um azeite um pouco mais fino e na hora de se queimar ele, ele não saía uma grande quantidade de fumaça. Então ele queimava de forma, por assim dizer, mais extensa e não produzia fumaça. E precisa entender uma coisa, que a gente, por si só, não tem o combustível necessário para que as nossas lâmpadas, ou nós como lâmpadas, nos mantenhamos acesos. Ou seja, o nosso combustível vem de Cristo. Cristo é o nosso azeite. A gente viu que ele foi esmagado, né? A palavra fala de zorou no Getsemane, e é interessante ele falar sobre isso, né? Quando a gente olha para o grego, a palavra grego ali é Getsemani, e o Getsemani no grego quer dizer o quê? Prensa de azeitona, prensa de azeite, prensa de oliva. Ou seja, então ali Jesus, quando estava orando no Getsemane, ele estava sendo prensado, né? E durante a prensa, durante esse processo de oração, fluía dele, a Bíblia vai dizer, sangue, né? Sangue saía dos seus poros, a qual a medicina vai chamar de hematidrose, é o nome que a medicina dá para essa dor, esse sofrimento, algo tão constante que os poros se abrem e o sangue começa a sair. Mas é interessante que Cristo, ele é o nosso azeite. O sofrimento dele, a dor de Cristo, a obra redentora dele no Calvário, produziu o azeite necessário que nós precisávamos para mantermos acesos. Então, o azeite que a gente precisa para se manter aceso, como lâmpada, como candelabro, como castiçal, como lamparina na casa de Deus, não vem de nós. Nós não temos poder em nós, nós não temos matéria-prima, nós não temos nada em nós suficiente para produzir esse azeite. Então, precisamos entender a princípio. Essa unção que a gente vê aí, né, pessoas, eu tenho a unção, toda essa unção, ela emana de Cristo, ela vem de Cristo. Cristo é o nosso combustível. Para nos mantermos acesos, então, é necessário estarmos unidos a Ele. Não há hoje como se está aceso neste mundo como lâmpada, como castiçal, como candelabro, se não estiver ligado em Cristo, se não estiver antenado com o Senhor, se não estiver em santidade e reverência, se não nos colocarmos na presença do Senhor por completo, não teremos o combustível. Então, o nosso azeite batido é Cristo, que foi esmagado, prensado, batido ali no Getsemane, batido ali. Quando ele sai do Getsemane, é preso, ele vai para o Sinédrio, ele apanhou mais, ele sofreu mais quando foi entregue a Herodes, por conseguinte a Pilatos, aquela sequência, ele sofria a cada momento que antecedia e chegava, por assim dizer, mais próximo à crucificação, ele sofria ainda mais. Por fim, ele foi crucificado, e o sangue vertido dele trouxe a nós a gloriosa salvação. Então, o nosso azeite, gente, não é a nossa sabedoria. O nosso azeite não vem só da nossa busca nos montes, nos vales, nos joelhos. Mas o nosso azeite, a princípio, é Cristo. Então, mesmo quando a gente busca Ele, mesmo quando a gente ora, o que acontece conosco não é um mérito nosso. Eu tenho esse poder porque eu orei demais, eu busquei demais, então eu mereço. Tudo isso é a graça de Deus. Então, o nosso azeite, o nosso combustível para vencer as adversidades e continuar sendo luz neste mundo é única e exclusivamente a pessoa de Cristo, o sofrimento de Cristo. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus agindo em nós, que é o nosso combustível para manter a nossa lâmpada acesa. Então, em primeiro lugar, comunhão. Sem comunhão não dá, sem comunhão não vai. Não existe unção, não existe graça, não existe poder, não existe renovo sem a comunhão com a pessoa de Cristo. Além da nossa comunhão com Cristo, é necessário também compreendermos que nós precisamos ter a comunhão fraternal, ou seja, a comunhão entre nós, os filhos de Deus, os servos de Deus. Não dá para se manter aceso nesse mundo de trevas e provas se nós estivermos, às vezes, tentando viver e conviver sozinhos, sendo aquelas pessoas ali exclusivistas, egoístas, pessoas que não querem estar junto aos irmãos, pessoas que às vezes vão para a casa de Deus, mas se assenta ali, não cumprimenta ninguém, não dá a paz do Senhor, não fala com ninguém, chega meio que atrasado para não ter que cumprimentar ninguém no início do culto e sai antes do culto terminar, às vezes antes da oração da fé, às vezes antes da pregação, para não ter que cumprimentar e falar com ninguém, pessoas que querem receber para si só e por si só, pessoas que querem fazer as coisas segundo elas pelos seus méritos. Às vezes vão à casa de Deus,
ouvem a palavra de Deus, estão ali junto ou perto dos irmãos, mas não estão em comunhão. Então, a comunhão fraternal é necessária para que a nossa lâmpada permaneça, se mantenha acesa, para que nós também, como lâmpadas, nos mantenhamos acesos. A princípio é necessário, como eu já disse, a comunhão com Cristo, porque Ele é o nosso combustível, mas também a comunhão fraternal, para que a gente se mantenha junto. Às vezes acaba se apagando, por assim dizer, desviando, saindo da presença de Deus, porque quer cultuar só, quer estar só, não quer cumprimentar, não quer fazer parte de nada que é realizado na casa de Deus. Às vezes uma festa, uma espécie de almoço, jantar, um passeio, uma visita, algo que é realizado ali pela igreja. Eu não vou, eu não quero estar, tem pessoas que eu não gosto, que estarão ali, eu estou melhor quieto, quietinho. Então essa lâmpada acaba se apagando. Por quê? Porque não está em conexão, não está em junção, não está em comunhão também fraternal. Outra coisa que eu já disse também aqui, e eu quero agora focar um pouquinho mais, é a questão do nosso testemunho. A gente sabe que para que a gente se mantenha aceso, é necessário, como a gente já viu, estar em comunhão, ligado à pessoa de Cristo, porque a gente olha ali, fazendo uma espécie de comparativo. A gente pega o candelabro, era uma haste central e 6 hastes ligadas, né, unidas, por assim dizer, a ela. Então a gente colocaria Cristo como a haste central. E as outras 6 hastes a gente pode colocar como a igreja, né, como aqueles que seguem a Cristo. Então, todas elas tinham como base estar ligadas à haste central. Então, nós precisamos estar ligados a Cristo. Ok? Comunhão com Ele. Comunhão completa e eterna com Ele. Também a gente viu a questão da comunhão fraternal. Devemos estar ligados, unidos, juntos como irmãos, de maneira como era o candelabro simétrica, unidos, num só pensamento, num só ideal, querendo a mesma coisa, orando, pedindo a Deus a mesma coisa, buscando de Deus comunhão. A gente vê ali um caso bem interessante, que é o de Atos 12, quando Pedro estava preso, a igreja estava reunida na casa de uma mulher chamada Maria, e a igreja estava ali orando, pedindo a mesma coisa. Todos oravam o mesmo propósito, que Pedro fosse liberto. Então a gente precisa entender isso. Essa comunhão fraternal, essa busca, que a igreja se ajunte para buscar e querer a mesma coisa. E por fim, como eu já estava falando aqui, a respeito do testemunho. O testemunho é fundamental, gente, é peça-chave. Né? Muitas vezes a gente percebe que pessoas tentam criar uma espécie de testemunho, elaboram o testemunho, sendo uma pessoa aí fora, na sociedade, na rua, na igreja, e sendo outra totalmente inversa dentro de casa. Então a gente percebe que o testemunho ele deve ser o mesmo em qualquer ambiente. Devemos ser, às vezes, as pessoas santas, abençoadas, cheias de Deus, em qualquer lugar que a gente esteja. Não deve haver um diferencial. Né? Não se pode haver ali, por assim dizer, cristãos que tenham um comportamento dúbio, esquisito, estranho. Mas todo esse comportamento, todo esse testemunho deve ser um só, a ponto de que todos que estão ao nosso redor possam olhar para nós e ver a glória de Deus refletida, não só no nosso rosto, mas principalmente na nossa vida. Que a glória do Senhor esteja sempre conosco, de forma especial. Bem, queridos, como eu disse, esse é um vídeo um pouco menor que os demais, e a nossa ideia aqui é só focar um pouco a respeito do candelabro, né? Falar um pouco a respeito deste utensílio tão abençoado. Então, o que a gente viu aqui, o que está focando aqui nessa aula, em primeiro lugar, a funcionalidade do candelabro. Né? A gente viu aí que o candelabro servia para clarear, por assim dizer, o interior do tabernáculo, o interior do lugar santo, e o sacerdote ali estaria limpando, de vez em quando, tirando toda a sujeira deste candelabro, assim como Cristo faz conosco. Tudo que não provém a Ele, Ele usa o seu Espírito, Ele usa a palavra para nos limpar, nos purificar, nos lavar de todo mal. Assim como o sacerdote usava algo chamado espivitadeira, que era uma espécie de agulha, né? Que ela, toda vez que entupia aquele tubo ali, ele ia com essa ponta dessa agulha limpando, tirando a sujeira. É o que Cristo faz conosco. Às vezes dói um pouquinho, né? Mas é necessário para que tudo que é ruim, tudo que desagrade a Deus saia da nossa vida. Então a gente viu que a funcionalidade, a princípio, era essa: clarear, iluminar o tabernáculo. E nós também devemos ter de diversas formas essa funcionalidade do candelabro, ou seja, clarear, como eu já disse no início, a nossa questão burocrática. Tudo que é feito na igreja deve ser feito às claras. Né? Os dizimistas precisam saber que está sendo feito com o dinheiro, com o dízimo. Os ofertantes também, é bom que a gente faça isso. Né? É bom que a gente, como igreja, esclareça
mostre esse relatório, diga, olha, todo o dinheiro que está sendo empregado na obra de Deus está sendo realizado assim, 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 que a gente possa prestar conta do que está sendo feito. E sempre que buscar comprar algo fora, que tudo venha com nota fiscal, tudo seja de acordo com o que Deus quer. Então tem que ser feito às claras. Também a gente viu que, além dessa questão burocrática, também o candelabro acendia o tabernáculo, mas espiritual. Ou seja, então é o Espírito Santo de Deus que nos faz entender as coisas espirituais. Deve ser feita a luz de Deus, a luz do Espírito, a luz de Cristo, a luz da palavra, de forma espiritual. Porque se não for feito assim, a gente não vai conseguir entender o que é cultuar, entender o que é adorar. E vimos também que o candelabro tipificava, simbolizava a pessoa de Cristo, ele apontava para Cristo. Né? O comentarista deu um exemplo maravilhoso aí, que é Zacarias 4, onde ele fala que o profeta teve a visão, uma visão maravilhosa de duas oliveiras e um candelabro muito grande, um castiçal, por assim dizer, muito grande ali, né, esse candelabro, e essas oliveiras alimentavam. Né, havia uma espécie de conexão entre elas e essas duas oliveiras e este candelabro, ligando. Então nós devemos estar conectados, ligados a Cristo, sempre. É Ele que nos alimenta, Ele é o nosso combustível, tá? É Ele que nos mantém acesos 24 horas por dia na presença do Senhor, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então a gente percebe que a princípio o candelabro tinha essa função aí, clarear, acender. E nós, como luz do mundo, devemos estar sempre mostrando essa glória, revelando ao mundo que nós somos acesos por Cristo, é Ele que nos mantém acesos, é Ele que nos purifica, é Ele que tira toda impureza e nos faz ser luz para este mundo. Né? Cristo veio como luz do mundo, e quando Ele foi assunto aos céus, Ele nos deixou essa tarefa, essa missão. Agora nós devemos ser também luz do mundo. É hoje nossa missão da igreja, a tarefa da igreja, ser não só sal da terra, mas também ser luz do mundo, luz para o mundo, luz para clarear o mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe, que essa aula seja de forma especial, abençoadíssima para a tua vida, que Deus em Cristo fale ao teu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus.